estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de ciências. E novamente estamos aqui com uma super convidada, a professora Priscila Ortega. Seja muito bem-vinda, Pro. Oi, Genô, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. E hoje a gente vai continuar, né, Genô, falando aí a respeito das raízes e da relação aí entre raízes e o solo. Isso mesmo. Vamos também cumprimentar aqui nossa intérprete de Libras. A Kelly está conosco. Olá, Kelly, muito bem-vinda. E vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só, as raízes e o solo, parte 2. Cá estamos nós, já nos apresentamos pro Priscila, pro Genô, e já vamos pensar aí sobre o que vamos aprender hoje, não é? Vamos continuar falando aí sobre a importância das raízes, os tipos de raízes e essa relação que elas têm com o solo. Muito bem. A habilidade, Pro, você pode ler para nós? Vamos lá, né? Então a gente continua na habilidade 09, que é classificar diferentes amostras de solo do entorno da escola e reconhecer as suas características, como a cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. E aí, né, Genô, que a gente vai estabelecer então essa relação entre as raízes e o solo. Isso mesmo. Então, os objetivos desta aula serão conhecer os diferentes tipos de raízes, observar e compreender a importância das raízes para o solo e reconhecer como o solo interfere nos diferentes tipos de raízes. Olha só, então já vimos que tem diferentes tipos de raízes, diferentes tipos de solo. Vamos compreender um pouquinho melhor a relação entre esses dois? Vamos lá refletir um pouquinho. Quais são os tipos de raízes? Numa aula anterior, nós já vimos um pouquinho a respeito disso. Vamos aprofundar aí os nossos conhecimentos? Então, olha só, temos aí alguns tipos de raízes. Pro, você quer falar um pouquinho a respeito delas? Opa, vamos lá, né? Então, a primeira que a gente está vendo é a raiz pivotante. A raiz pivotante, então, é aquela que a gente tem, uma raiz, a gente não pode considerar única, né? Sim. Mas a gente pode considerar principal. Então, essa raiz maior que está no meio, a gente chama de raiz principal, enquanto o que vai saindo ao redor dessa raiz, né? Então, aí, olha, os outros que a gente chama às vezes muito de raízes secundárias, isso que a Genô está fazendo a setinha aí para vocês, essas, né, raízes secundárias, elas são de menor tamanho. As raízes pivotantes, geralmente, são raízes que elas se aprofundam muito no solo. Então, são raízes que buscam solos mais profundos e buscam também nutrientes nas profundezas do solo. Muito interessante, Pro. Então, essa aqui é um tipo de raiz pivotante. E essa outra aqui do lado? A do lado, né, ela tem dois nomes, Sim. né? O mais conhecido, na verdade, é pelo seu nome popular, que é uma raiz de cabeleira. Ou então, o nome mais científico, digamos assim, é a raiz axial. Nesse caso, não tem uma raiz que é principal, mas a gente tem uma série de raízes mais ou menos ali do mesmo tamanho e da mesma grossura, digamos assim. Sim. Então tem aí essas raízes, elas são para solos mais superficiais, buscando então os nutrientes, buscando água, também nesses solos que são aí, né, ela extrapola solos mais superficiais, então ela não penetra, ela não vai para as camadas mais do interior do solo, fica mais na superfície do solo. Muito interessante, Pro, e realmente ela parece aí uma cabeleira, não é? Exato. Temos outro tipo aqui de raiz também. É isso mesmo, né? Essas raízes são os pneumatóforos.
essas raízes, elas são raízes que estão presentes principalmente em plantas que estão em solos ou com pouco ar, né, com pouca aeração, ou solos com pouca matéria orgânica, que a gente chama muitas vezes de solo lodoso. Então, o solo, por exemplo, dos mangues, a gente vai encontrar bastante desse tipo de raiz. Que a função dela, especificamente, é para auxiliar na respiração, já que essas raízes, além de sustentar e penetrar nesse solo mais lodoso, né? Então aí você tem também uma pouca quantidade de oxigênio dissolvido nesse solo, então as pontas dessas raízes se curvam, saem, né, para o exterior aí da terra, e aí ela acaba retirando o oxigênio do ar atmosférico para realizar aí, né, o seu processo de respiração. Muito interessante, Pro, seria aí num solo mais compactado, não é aquele solo que não está tão poroso, tão soltinha ali a terra, é um solo mais úmido. É, exatamente, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, dos mangues, então, que é aquele solo, né, que parece uma lama, né, que a gente chama de lamacento, lodoso, esses tipos de raízes e plantas estarão lá. Muito interessante, Pro. E olha, vamos mostrar aqui para os estudantes, pedir para o oráculo mostrar também as raízes que nós trouxemos aqui. E nós temos um exemplo de cada um aí. Olha só, nós temos aqui essa raiz mais, parece uma cabeleira. Vou até tirar aqui e mostrar assim, olha. Não sei se há alguma diferença, é uma raiz de alho-poró. É, exatamente. Essa daí, né, a cabeleira ou axial, que a gente consegue ver que não tem uma raiz principal, né? E isso é um emaranhado de raízes, podemos dizer assim, não é, Pro? Exatamente. E já essa daqui, olha, é a raiz pivotante. Aqui é um pezinho de espinafre. E aí ela tem aqui, olha, uma raiz pivotante, uma principal, e ela tem aqui algumas pontinhas ali que não são as principais, mas são as raízes secundárias. Muito interessante, hein, Pro? Podemos observar aí nas plantinhas do dia a dia, né? Então, vamos lá. Agora é com você. Como que o solo interfere nos tipos de raízes? Nós já vimos que tem aí tipos diferentes de raízes. E como que o solo vai interferir então, Pro? Olha só, eu dei uma dica quando a gente falou, por exemplo, dos pneumatóforos, né, que são aquelas raízes para respiração. Então, ali eu já comentei, né, que esse tipo de raiz é específico para solos lodosos, né, para solos, então, que tem bastante lama, né, muitas vezes mais compacto. Então, aí a gente tem um tipo específico de raiz. Mas, por exemplo, a gente tem outros tipos de solo também, né, solos, por exemplo, que são mais ácidos, solos que têm muita matéria orgânica, e aí o tipo de raiz também muda. Entendi. Muito interessante. Então, olha só. Nós temos aqui justamente essa questão que a professora acabou de falar. Solos ácidos e com poucos nutrientes, as raízes profundas e ramificadas. Essa aqui seria uma raiz assim um pouco mais axial ou pivotante? Então, a gente ainda considera esse tipo de raiz como pivotante, porque ela vai para as profundezas do solo. Como o solo ele é ácido e tem poucos nutrientes, então essas raízes precisam se aprofundar para conseguir buscar os nutrientes. Então, a gente não consegue enxergar, né, uma raiz pivotante específica. Parecem, né? ter várias, não é? Exato, parecem que são várias raízes pivotantes, sendo que as raízes pequenas que vão saindo ali nas laterais são as raízes ramificadas, as secundárias, né? Sim. Então seria uma pivotante que ela vai se ramificando, mas não deixa, nesse caso, de ser pivotante. E o principal exemplo, né, do Cerrado brasileiro, que tem esse tipo de solo e também esse tipo de plantas, né, que apresentam essas raízes. Muito interessante, Pro. E o que falar da Amazônia? Na Amazônia,
a gente já tem raízes que estão associadas a micro-organismos justamente porque a gente tem uma quantidade de matéria orgânica maior. Então, são solos que permitem esse processo de decomposição. Então, essas raízes, né, ficam com esses micro-organismos ali grudadinhos nelas, porque esses micro-organismos vão fazer esse processo de decomposição liberando nutrientes, e isso vai facilitar a absorção desses nutrientes pelas raízes. Muito bem, consequentemente aí a planta será nutrida, não é mesmo? E a planta vai crescer bastante, né? Ao contrário, por exemplo, das plantas do cerrado, que elas são menores e que também elas são tortuosas, né? Justamente porque o solo é ácido, então as raízes precisam ser mais profundas para buscar os nutrientes e muitas vezes não conseguem ainda buscar a quantidade de nutrientes necessário. Então, as plantas acabam ficando menores em relação, por exemplo, às árvores, né, gigantescas que a gente conhece lá na Amazônia. Isso mesmo. Então, por que as raízes são importantes para o solo? Vamos novamente bater nessa tecla. Por que será que as raízes são importantes para o solo? Reflita aí um pouquinho, olha só. Tem alguns itens, não é, Pro? Elas são importantes por alguns motivos. Então a gente sempre fala, né, na questão de sustentação, então sustentar as plantas, e aí essa figura, né, que a gente está mostrando, ela é super importante porque com as raízes a gente acaba dando uma maior estrutura ao solo e com isso não acontecem os deslizamentos. Então quando a gente tem vegetação num lugar, um deslizamento de terra é muito mais difícil que aconteça. Entendi. E nós podemos ver justamente aí nessa imagem que de um lado tem ali uma vegetação, não é, neste morro que se forma, e ali onde houve esse deslizamento não tem ali a presença de vegetação, então... Exatamente. Então, por isso que a gente sempre fala, né, também da questão do desmatamento. Então, quando a gente tem o desmatamento, então uma área que fica sem a vegetação, é muito mais fácil de acontecer deslizamentos, por exemplo. Isso mesmo. Pro, nós temos um vídeo rapidinho, de segundos aí. Vamos pedir para o oráculo colocar? Olha só, mostra justamente um espaço aí, um morro, não é? E tem pouca vegetação. Exatamente, né? Bem aberto, né? Então aí com essa pouca vegetação, possivelmente, né? Se a gente tem ali uma chuva muito forte, então os processos de deslizamento, erosão vão ser mais acentuados também. Exato. E nós temos um segundo VT bem rapidinho também. Vamos ver um outro tipo de solo com outro tipo de vegetação. E vamos perceber aí se esse deslizamento nessa região fica um pouco mais recorrente, se é mais fácil de acontecer ou mais difícil. Vamos ver aí, o oráculo já vai colocar na tela. Olha só, para o que dizer desse local? Não, um lugar maravilhoso, né? Começa por aí. Mas, né, como a gente vai ter, por exemplo, a água nesse caso, né? Então a água vai fazer esse processo de erosão do solo, né? Então aí ela vai acabar promovendo o desgaste do solo. Muito bem, muito bom, oráculo. Obrigada pelo vídeo. E olha só, nós podemos ver aqui também essa questão da infiltração da água no solo, que é justamente o que a professora Priscila acabou de contar para nós aí, não é? Exatamente. E as raízes, algumas raízes aí muito comuns no nosso dia a dia, mas a nossa aula já está chegando ao fim, Pro. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Hoje nós aprendemos aí um pouco mais sobre as raízes, o solo e essa relação entre os dois. E vamos deixar aí o nosso formulário de avaliação, para que vocês nos contem o que acharam desta aula que acabaram de assistir. Mais uma vez, muito obrigada, Pro Priscila. Obrigada, Genô, pelo convite. Imagina, um super beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.